Aru perdeu a mãe ainda jovem, ficando sem fé nos deuses e desconsiderando a religião como insignificante. Em vez disso, ele se dedicou a se tornar médico e aplaudir o maior número possível de enfermeiras, concentrando-se em entrar na prestigiosa Universidade de Kyoto. Para escapar do barulhento orfanato, Aru procurou um lugar tranquilo para estudar. Ele o encontrou no Santuário Amagami, onde o sacerdote-chefe, Chidori Amagami, o deixou ficar. No entanto, havia uma condição. Aru tinha que morar com as 3 netas de Chidori, Ii, Yuna e Asai, que eram donzelas do santuário. Além disso, Chidori exigiu que Aru se casasse com uma delas. Desculpe pessoal, quero dizer, casar com uma delas para garantir o futuro do santuário. As ambições de Aru e sua descrença na religião entram em conflito com as vidas tradicionais das irmãs, tornando esse arranjo nada fácil. Tudo começa quando Aru aparece no Santuário Amagami. Turistas ao seu redor assumem que ele está rezando por sorte para ir bem nas provas. Mas Aru, não, ele não está nessa onda. Ele prefere passar o tempo se divertindo com a assinatura do que acreditar em deuses. Ele sobe até o templo para se apresentar, mas parece deserto. Curioso, Aru começa a explorar quando de repente ouve o som de garotas trocando de roupa na sala ao lado. Meu lado interior diz, olha só. Mas ele diz para sua voz interior, eu sou um macho sigma. Um momento clássico de constrangimento chegando, certo? Ele tenta esquivar-se da cena clichê de entrada. A porta se abre e 3 garotas saem, parecendo que acabaram de sair de um set de drama. Por um segundo, ele fica atordoado, olhando para o caos inesperado bem na sua frente, parecendo ter acabado de chegar da lua. Comentem aí, pessoal, quem vocês querem aplaudir nesta noite. A porta se fecha com força, e Aru espera poder fingir que não acabou de presenciar um embaraço de nível cósmico. Mas não, as meninas voltam, claramente não deixando passar, e o chamam de pervertido. Mas de repente descobrem que são sacerdotisas e Aru se apressa em explicar que ele deveria estar se mudando para morar com elas. A irmã mais nova não está convencida e se recusa a acreditar que algum pervertido aleatório vá morar sob o mesmo teto. Sacerdote, mas infelizmente o avô delas não voltará até amanhã. Deixadas para resolver as coisas, as garotas se apresentam. A Asahi, a mais nova, que secretamente sonha em viver a vida no caminho rápido. E a irmã mais velha que sempre parece estar vibrando em outro planeta. E Yuna, a do meio, cheia de energia e zero paciência. Aru, percebendo que todos eles são tão esquisitos quanto ele, sente-se aliviado. Pelo menos ele não terá que fingir ser um cara legal. Mas ele não é como vocês. Seu único foco real é conseguir os 3 furos. Desculpe, pessoal, quero dizer, seu foco nos seus livros. De qualquer forma, Yuna não está gostando e o avisa que se ele quiser jantar, é melhor se comportar. Contrariado, ele concorda, sabendo que não tem outra escolha. Mais tarde, Ii leva Aru para o novo quarto dele, orgulhosamente afirmando que o limpou só para ele. Mas ao abrir a porta de um armário abarrotado, o caos acontece. Uma montanha de lixo cai e Aru mergulha para salvá-la do lixo inútil, assim como você que ainda não se inscreveu no Haku Recap. Assim que a poeira baixa, Yuna irrompe na sala para ver o que está acontecendo e, claro, encontra Aru pendurado entre as montanhas de Ii. A cena grita mal entendido, mas Aru não tem tempo para explicar, pois Yuna explode como uma bomba. Mais tarde, Aru volta a estudar quando Asahi aparece casualmente, sugerindo que eles passem algum tempo se conhecendo melhor. Recusa, mas Asahi claramente não é do tipo que aceita um não como resposta, começa a se perguntar se há algo de errado com ele. Decidindo investigar, ela mergulha na bagagem dele, alegando que está procurando provas de que tudo está bem à noite. Aru, em pânico, tenta detê-la, mas escorrega em um par de calções, levando-o em outra viagem entre as montanhas. Claro, este é o momento perfeito para essa vaca reaparecer. Ela congela por um segundo antes de explodir como um Hulk. Depois, ainda tendo dificuldade em se concentrar nos estudos, Aru decide fazer uma pausa rápida para ir ao banheiro porque seu pepino não consegue se sentar. No caminho de volta, ele nota uma luz acesa em um dos quartos e vai verificar quem ainda está acordado. Lá dentro, ele encontra Yuna com as pernas abertas no chão. Mas, gente, aposto que ele está pensando em como impressioná-la. Mas ele também é legal, então se preocupa que ela possa pegar um resfriado. Aru pega um cobertor para cobri-la, mas justo quando ele está aconchegando, é exatamente como eu esperava. Essa garota tem o timing perfeito e ela acorda no pior momento possível. Ela chega à conclusão de que depois que ele bateu palmas, os dois estão atrás dela. Seu grito de alarme rapidamente convoca Ii e Asahi, que entram apenas para descobrir que é a vez dela. E as irmãs fecham a porta e vão embora como se não soubessem de nada. Enquanto isso, Aru tenta freneticamente explicar a situação, até mesmo soltando que está mais interessado em seus livros e sua mão do que lidar com garotas. Depois que Yuna joga sal sobre Aru, declarando ser um ritual de purificação para afastar seu mal, o grupo finalmente se senta junto.
Haru diz, vamos fazer 4... Desculpe, pessoal. Esse garoto se confundiu e pergunta a Ai por que ela estava acordada até tão tarde. Ao notar papéis sobre a mesa, ele pergunta sobre eles, e as meninas explicam que estão fazendo amuletos Omamori, e afirma orgulhosamente que estava fazendo sozinha para garantir que as mãos sujas e azaradas de Haru nunca os toquem. Ofendida, Haru pergunta por que ela se daria ao trabalho de fazê-lo se eles não trazem nenhum dinheiro. É aí que as irmãs explicam o propósito deles. As sacerdotisas atuam como uma ponte, conectando pessoas necessitadas aos deuses. Elas puxam cordas vermelhas de seus cabelos e as enrolam nas mãos, explicando que a mãe delas deixou as cordas para trás. Embora ela não esteja mais aqui, as cordas ainda servem como uma forma de se sentir conectado a ela. Emocionado por um momento, Haru compartilha que ficou acordado até tarde estudando para entrar em uma escola de medicina prestigiada. As meninas estão genuinamente surpresas, provocando que achavam que ele preferia perder tempo de outras maneiras. Elas então mencionam que alguns deuses são considerados para ajudar as pessoas a passar nos exames, especialmente durante a temporada de milagres. Yuna explica que uma chuva de estrelas mágica está acontecendo em breve, e que a lenda diz que deixar o pó de estrelas cair sobre você pode fazer seus desejos se tornarem realidade. Quando Ai assegura confiantemente a Haru que os deuses ouvirão suas orações, acrescentando sarcasticamente que um impacto de meteoro achataria todos como panquecas. E fica pálido com sua blasfêmia descarada, enquanto Haru insiste, afirmando que as irmãs devem ter contos de fadas na cabeça. Yuna, furiosa, tenta amaldiçoá-lo com um ritual ali mesmo, mas Ai rapidamente intervém para detê-la. No dia seguinte, mais visitantes começam a chegar ao santuário, maravilhados com a temporada de milagres. Enquanto isso, Haru senta-se sob uma árvore, meditando e lamentando como nenhuma dessa chamada de coisa espiritual funciona. Enquanto está sentado pela árvore, Haru ouve Ai tentando falar inglês com uma garotinha visitando o santuário. Haru intervém e tranquiliza a menina fluentemente, convencendo-a a aceitar o talismã. A menina felizmente o leva e acena a Deus, deixando o local com um sorriso em vez de pesadelos. Depois Haru oferece para ensinar Ai a falar inglês corretamente para que ela não assuste mais turistas. Mas Ai, sempre teimosa, recusa a ajuda dele, embora lhe a agradeça por ter intervindo, e promete estudar mais por conta própria. Assim que a tensão diminui, um pássaro desce em voo e rouba o fio vermelho de Ai, voando. Yuna de repente lembra o valor sentimental daquelas cordas, lembrando como a mãe delas as entregou anos atrás, transformando-as em tesouros queridos. Agora, com a corda desaparecida, Ai fica visivelmente chateada. Apesar de procurar, ela não a encontrou, deixando-a desanimada. Suas irmãs tentam consolá-la, insistindo que os deuses irão guiá-la e ajudar a trazê-lo de volta. É então que Haru, sem conseguir se conter, interrompe a conversa deles. Ele os repreende por sempre deixar as coisas nas mãos dos deuses, argumentando que nenhuma quantidade de orações fará com que seus desejos se realizem magicamente. E insiste que eles deveriam agir por si mesmos em vez de ficar sentados esperando. Ai responde rapidamente, defendendo ferozmente suas crenças, afirmando que os deuses nunca abandonariam alguém que realmente reza para eles. Frustrada e magoada, ela sai bruscamente, dizendo a Haru que ele claramente não pertence ao santuário. Sentindo-se confuso, Haru se retira para seu quarto, decidindo que é melhor manter distância de Ai por um tempo. Enquanto reflete, ele se pergunta se realmente deveria ter ficado fora disso. Quando as meninas decidem verificar Haru, descobrem que ele não está no quarto e entram em pânico imediatamente. Elas começam a se preocupar sobre como poderão fazer Ai e Haru se darem bem. Infelizmente, Asahi está muito distraída remexendo nas coisas de Haru, procurando materiais embaraçosos ou comprometedores para prestar muita atenção em Is. Enquanto Ai andava de um lado para o outro com preocupação, seus olhos pousaram em uma foto escondida entre os pertences de Haru. Era dele e sua mãe. Asahi, notando a foto também, lembrou Ai do que o avô deles uma vez lhes contou. Haru perdeu a mãe quando era muito jovem e cresceu em um orfanato. Eles juntam as peças, percebendo que provavelmente ele rezou aos deuses naquela época, mas se sentiu abandonado quando nada mudou, deixando-o amargo e desiludido com a fé. Asahi garante a Ai que ela e Haru podem ter mais em comum do que ela imagina, ambos carregando dores das quais ainda não se desprenderam completamente. Enquanto isso, Yuna, que estava escutando a conversa, absorve tudo silenciosamente, agora entendendo mais das lutas de Haru. Enquanto isso, Haru está determinado a encontrar o fio vermelho de Ai e passa a noite procurando em todos os ninhos de pássaros que consegue encontrar. Depois de horas falhando, ele decide continuar sua busca pela manhã, mas enquanto volta, lembra-se das irmãs rezando mais cedo. Apesar de suas dúvidas, ele decide tentar. Ao mesmo tempo, Ai está desesperadamente procurando por Haru. Quando ela finalmente o encontra, fica surpresa ao vê-lo rezar. Tocada, ela se junta a ele e o elogia pelo esforço. Haru aproveita o momento para se desculpar por ter sido rude antes, e Ai também se desculpa. Ao notar suas mãos sujas, ela comenta que, já que ele mostrou um pouco de respeito pelos deuses, talvez ele não seja tão ruim afinal e possa ficar no santuário. Nesse momento, as outras irmãs chegam, aliviadas por encontrá-los em segurança. Claro, Asahi imediatamente tira conclusões precipitadas, convencida de que estavam se afastando para atividades proibidas. Ignorando suas travessuras, o grupo volta para a casa junto. Concordam que se um milagre acontecer, certamente encontrarão o fio vermelho de Ai. Naquele exato momento, Haru é surpreendido por uma chuva de estrelas mágicas aparecendo no céu. As meninas, maravilhadas, chamam isso de milagre.
Haru, no entanto, rapidamente percebe que é apenas uma chuva de meteoros coincidindo com a queda das flores de cerejeira das árvores. Tanto faz para milagres, murmura ele para si mesmo. As meninas, não impressionadas com seu ceticismo, zombam dele, perguntando como ele pode negar que a visão à frente deles é de tirar o fôlego. Haru concorda relutantemente, admitindo que é realmente incrível. Assim que ele está começando a gostar do momento, a linha vermelha de Yi de repente cai de um ninho de pássaro acima e pousa suavemente nela. O grupo olha em choque, e pela primeira vez, Haru não tem uma explicação sarcástica. Talvez algumas coisas realmente sejam apenas para acontecer. No dia seguinte, o sacerdote principal, Chidori, finalmente retorna, e as garotas asseguram ansiosamente a ele que tudo correu bem em sua... Chidori então dá as boas-vindas formais a Haru e casualmente revela uma bomba. Depois que Haru se casar com uma de suas netas, ele assumirá como sacerdote do santuário. Haru, chocado, pergunta do que diabos Chidori está falando. Chidori explica calmamente. Você se casará com uma delas e herdará o santuário. Haru imediatamente se opõe, esclarecendo que ele só planejava ser um playboy, não um cachorro de menina ou um... Ele enfatiza seu sonho de se tornar médico, mas Chidori, sempre a solucionadora de problemas, garante a ele que ser padre é flexível. Ele pode conciliar 2 empregos. As garotas ficam igualmente horrorizadas e protestam em voz alta, mas Chidori não lhes dá atenção. Quando Haru insiste que não vai seguir o plano, Chidori lança outra bomba. Ele arranjou para que Haru se transferisse para uma escola que aumentará suas chances de entrar na Universidade de Kyoto. Ao ouvir isso, a resistência de Haru desmorona, e ele imediatamente implora por perdão, perguntando a Chidori quantos netos ele... Chidori ri enquanto se afasta, deixando Haru atordoado e secretamente planejando a fuga de qualquer casamento iminente. Mais tarde, as meninas realizam uma reunião anti-Haru, liderada por Yuna, que suspeita que seu avô deve ter perdido a cabeça. As outras concordam que casar com Haru é ridículo, especialmente porque ele nem acredita nos deuses. Elas brainstormam formas de lidar com a situação e Yuna sugere que encontrem uma maneira de expulsá-lo de casa. A operação Expulsar Haru começando com a atribuição de tarefas domésticas para garantir que ele não viva mais de graça. Sua primeira tarefa, Yuna alegremente mostra a geladeira para ele, que está praticamente vazia, achando que ele vai fracassar miseravelmente. Mas para sua surpresa, Haru prepara uma refeição digna de um restaurante 5 estrelas. As garotas não resistem e rapidamente devoram a comida, admitindo relutantemente que é incrível. No entanto, Yuna, determinada a não perder a batalha, declara com arrogância que ele ainda não está livre, mesmo que sua culinária possa rivalizar com a de Gordon Ramsay. Haru se prepara silenciosamente para a próxima rodada de seus planos de despejo nada sutis. Em seguida, Haru é designado para a tarefa de lavar roupa. Yuna secretamente espera que ele desmorone sob o sol escaldante, enquanto Yi hesitante se pergunta se é uma má ideia deixá-lo cuidar das capas. Para sua surpresa, Haru nem sequer vacila ao ver suas peças íntimas. Em vez disso, torna-se uma situação estranha para eles enquanto o observam trabalhar com a concentração de um profissional. No final, ele dobrou a roupa em pilhas tão perfeitas que parecem recém-saídas de uma prateleira de loja. Ainda determinada, Yuna insiste que o jogo ainda não acabou e revela sua arma secreta. Haru terá que limpar o quarto do Yi. Yuna deseja-lhe sorte com um sorriso satisfeito, sabendo que o quarto é um campo de batalha que poderia servir como aterro. Haru entra e é imediatamente atacado pelo cheiro de algo podre. Após alguma investigação, ele encontra o culpado. Várias pinturas a óleo deixadas para apodrecer. Acontece que Yi é uma estudante de arte, mas suas obras-primas estavam há muito precisando de cuidados. Apesar de quase sufocar com a bagunça, Uryu segue em frente. Quando termina, o quarto brilha como novo, surpreendendo-o e, impressionado e um pouco culpado, admite que deveriam deixá-lo ficar depois de o colocarem em tantas situações difíceis. Asahi intervém, brincando que uma empregada útil pode realmente ser útil na casa. Mas Uryu não está aceitando isso. Ele agradece pela hospitalidade de curta duração, mas explica que se tiver que fazer trabalhos domésticos todos os dias, nunca terá tempo para estudar para a faculdade de medicina. Com isso, ele começa a fazer as malas, pronto para partir e perseguir seus sonhos. As garotas o veem partir, deixando-as a se perguntar se foram duras demais com ele, ou se acabaram de perder alguém que poderia ter tornado suas vidas caóticas um pouco mais brilhantes. As garotas não conseguiam afastar a estranha sensação após a partida abrupta de Uryu. Yuna, tentando se manter forte, insistiu que o plano delas foi um sucesso retumbante, mas Yi e Asahi pareciam visivelmente tristes por vê-lo partir. Enquanto isso, no trem, Uryu estava de volta aos estudos, totalmente focado no seu sonho de entrar na faculdade de medicina. Mal sabia ele que as garotas o estavam perseguindo secretamente à distância. Elas provocaram Yuna por estar chateada com sua partida, embora ela tenha negado, afirmando que nem tinha coração. Enquanto o seguiam, especulavam sobre sua intensa motivação para se tornar médico, imaginando que provavelmente estava ligada à sua mãe. A missão de perseguição continuou da estação até uma área isolada, onde a trilha os levou a uma casa cercada por corvos ominosos e eu estava preocupada que Uryu pudesse estar planejando viver em um lugar tão degradado porque o haviam expulsado. De repente, Uryu apareceu atrás deles, assustando muito Yuna e os pegando em flagrante. Antes que pudessem explicar, eles notaram um grupo de crianças por perto tentando nomear os planetas em suas camisetas.
Ryu, confuso com a presença das meninas, estava prestes a perguntar o que elas estavam fazendo ali quando o dono da casa e uma mulher chamada Doutora Mahiru apareceram. Mahiru os convidou para entrar e revelou que administra um orfanato chamado Jardim Milagre. Ela agradeceu às meninas por cuidarem de um preguiçoso como Ryu e brincou que elas eram bonitas demais para serem suas futuras esposas. Mahiru assegurou-lhes que Ryu tinha algumas qualidades redentoras, embora não pudesse resistir a zombar dele por querer se tornar médico por causa dela. Ryu a interrompeu antes que ela pudesse revelar histórias embaraçosas sobre ele. Ele insistiu firmemente que não voltaria ao santuário nem se casaria com ninguém. Mahiru, no entanto, rapidamente cobriu sua boca e lembrou-lhe de forma brincalhona das manobras que ela fez para garantir-lhe um lar adotivo antigamente. As crianças então correram até Ryu, orgulhosamente mostrando a ele seus tesouros de papel, o que o surpreendeu. Enquanto ele admirava o trabalho deles, uma menina chamada Shirahi apareceu. Ryu pareceu surpreso e perguntou por que ela estava lá. Shirahi explicou casualmente que estava apenas visitando. As meninas curiosas pressionaram Ryu por respostas, e ele explicou que Shirahi era uma amiga de infância que também morava no orfanato. Asahi, sempre a brincalhona, provocou que o estilo moleca de Shirahi deve significar que ela tem uma queda por Ryu, mas Yuna rapidamente a calou, dizendo para parar com isso. Shirahi, despreocupada com a provocação, apenas sorriu, deixando as meninas ainda mais intrigadas sobre sua ligação com Ryu. Uma das crianças mostrou seu tsuru de papel para as meninas e explicou que era para sua mãe. Shiri acrescentou que o orfanato também ajuda pais com doenças que não podem cuidar de seus filhos, e os tsurus eram para... As meninas acharam que era uma ideia doce, mas Ryu chamou de perda de tempo. Yuna disse às crianças para ignorá-lo e começou a ajudar com os tsurus. Depois de um tempo, as meninas apresentaram suas tentativas. O tsuru daí parecia excessivamente complicado. Yuna estava muito devagar e o de Asahi era uma bagunça amassada. As crianças, desinteressadas, pediram ajuda ao Ryu em vez disso. A contragosto, ele se juntou e os ajudou a fazer 1000 tsurus de papel. As meninas ficaram impressionadas com sua habilidade, enquanto Ryu suspirava, irritado por perder seu tempo com crianças barulhentas. Quando Ryu ouviu uma criança se perguntando se o tsuru de papel realmente ajudaria sua mãe a melhorar, isso desencadeou uma memória de seu próprio passado. Pegando o tsuru, ele o entregou ao menino, e garantiu que quando os médicos vissem os amuletos, fariam o seu melhor. O menino imediatamente se animou. Sua esperança, Mahiru entrou e explicou às meninas por que Ryu era tão bom em dobrar tsurus de papel. Ele tinha dobrado milhares deles para sua própria mãe quando era jovem. Por causa disso, ele entendia os sentimentos das crianças melhor do que ninguém. As meninas perceberam que o desejo de Ryu se tornar médico vinha da vontade de ajudar crianças como essas. Shiri acrescentou que Ryu sempre esteve presente quando elas se sentiam ansiosas ou tristes. Mahiru então disse para as meninas cuidarem bem dele, sugerindo que ele precisava de apoio tanto quanto as crianças. Mais tarde, enquanto as meninas brincavam do lado de fora com as crianças, Mahiru parabenizou Urgu por conquistar 3 senhoras do templo. Ryu, ainda frustrado, lamentou que as garotas só queriam que ele fizesse todas as tarefas, deixando-o sem tempo para estudar. Mahiru riu e lembrou-lhe que mesmo quando era criança, ele tentava ajudá-la em tudo, fosse nas tarefas ou cuidando dos... Ela admitiu naquela época que estava feliz por fazer isso sozinha, mas ela viu o quanto ele se importava. Ela disse a Ryu que as garotas vieram até aqui porque se importavam com ele e ele estaria errado em pensar o contrário. Suas palavras tocaram Ryu e ele decidiu parar de reclamar, mesmo que significasse assumir mais responsabilidades. Mahiru aprovou, desejando-lhe sorte e encorajando-o a enfrentar isso de frente. Depois as garotas provocaram Ryu sobre ter uma queda por Mahiru, mas ele rapidamente as calou, dizendo que devia a ela sua vida e nada mais. Ele se desculpou por ser egoísta e deixar o santuário tão abruptamente, oferecendo-se para fazer qualquer tarefa doméstica que quisessem. Yuna, no entanto, recusou-se a deixá-lo carregar tudo, insistindo que todos ajudariam porque agora eram uma família. No dia seguinte, ficou claro que a ajuda das meninas foi um desastre. O quarto de Ii voltou a ser um chiqueiro em menos de 24 horas. Asahi não entendia como pendurar roupas no varal e Yuna demorava mais para cozinhar do que se levaria para ver a tinta secar. Ryu, observando o caos se desenrolar, percebeu que não havia esperança para esse trio de cabeças ocas, sabendo que estava sozinho novamente. Logo em seguida, Chidori apareceu, sorrindo enquanto declarava que estava feliz que Ryu estava finalmente começando a agir como um sucessor adequado. No entanto, Ryu deixou claro que ainda planejava fazer algo sobre a parte do casamento. Ignorando seus protestos, Chidori sugeriu que Ryu tivesse encontros formais de casamento com cada uma de suas netas para aprofundar seus laços. Alguns dias depois, Chidori apareceu novamente, arrastando Ryu para seu primeiro encontro de casamento. Ryu assumiu que as irmãs estavam tão desinteressadas quanto ele, até que viu Asahi abraçando totalmente seu papel, fazendo uma atuação exagerada de charme e elegância. Chidori anunciou oficialmente o início da entrevista, e Asahi informou entusiasmadamente a Ryu que passaria o dia inteiro com ela. Satisfeita, Chidori foi embora, dizendo alegremente que o deixaria aplaudir corretamente. No dia seguinte, Ryu se preparou para enfrentar Yuna, esperando outra série de comentários mandões. Em vez disso, ele ficou chocado ao encontrá-la agindo de maneira incomumente gentil e vestida totalmente no modo esposa. Suspeitando que o mundo pudesse estar acabando, ele relutantemente deu uma volta com ela. Yuna continuou agindo estranhamente doce, até acenando gentilmente para alguém que passava. Ryu, cada vez mais nervoso, se perguntou o que aconteceu com a verdadeira Yuna. Eventualmente, ele não conseguiu mais segurar e perguntou a ela por que estava agindo de forma tão estranha. De repente, Yuna o empurrou e se inclinou, tentando chegar bem perto.
Oryu entrou em pânico e a afastou, declarando firmemente que não queria acabar fazendo bebês viciados em crack. Yuna, claramente irritada, voltou ao seu normal, explicando que estava agindo assim apenas pelo bem do santuário. Com isso, ela saiu para colher flores, deixando Oryu perplexo. Perto dali, Yui e Asahi balançaram a cabeça, comentando que toda a cena foi difícil de assistir. Mais tarde, Oryu tenta entender por que Yuna está agindo de forma tão extrema e parece odiá-lo constantemente. As outras garotas explicam que Yuna na verdade não está contra ele. Ela está apenas tentando protegê-las de um destino sombrio de se casar com alguém com o rosto feio de Oryu. Aparentemente, ela sempre foi a responsável e super protetora. Curiosa, Oryu pergunta às meninas do que Yuna realmente gosta. Munido dessa nova percepção, ele diz a Yuna para se preparar para que possam continuar a entrevista. Relutantemente, ela obedece e, para sua surpresa, ele a leva a um café de gatos. Embora ela tente manter sua fachada dura, rapidamente se desfaz enquanto começa a fazer sons doces e melosos para os gatos. Apesar de seu óbvio prazer, Yuna de repente sugere que eles vão embora. Quando Oryu pergunta por quê, apontando que acabaram de chegar, ela explica que não pode se dar ao luxo de relaxar. Oryu diz a ela que as meninas estão preocupadas com o quanto ela está se esforçando demais pelo santuário, mas Yuna insiste que é sua missão cuidar de tudo. Oryu, relacionando-se com seu senso de dever, lembra gentilmente que suas irmãs também importam e precisam que ela esteja feliz. Ele a encoraja a tratar o tempo livre como parte de sua missão, oferecendo-se para deixar de lado seus estudos por um dia. Ele sugere que fiquem e brinquem com os gatos juntos. Yuna, hesitante no começo, eventualmente se anima e começa a se divertir genuinamente com os pisses. Desculpe, pessoal, quis dizer gatinhos. Yuna mencionou que deveria trazer suas irmãs ao café de gatos algum dia, admitindo que era bem viciante. Oryu concordou, mas antes que ele pudesse ficar muito convencido, Yuna jogou-lhe uma pequena boneca de gato como agradecimento por ajudá-la a relaxar. Quando Yuna agiu de forma incomumente doce e calma, Oryu perguntou suspeitosamente se ela tinha um parasita cerebral, fazendo com que ela voltasse ao seu usual e jogasse sal nele. No dia seguinte, Oryu esperava por sua última entrevista de casamento com Yui. No entanto, quando ela demorou uma eternidade, ele subiu para verificá-la, apenas para acidentalmente entrar enquanto ela... Ele rapidamente recuou com o nariz sangrando e pedindo desculpas profusamente. Quando ele perguntou por que ela estava demorando tanto, Yui garantiu que estaria pronta em breve. Passou uma semana, e Oryu, frustrado, decidiu confrontá-la novamente. Mas desta vez, ele descobriu que Yui já havia partido. Quando ele perguntou às outras garotas para onde ela foi, elas estavam tão sem pistas quanto ele. Yuna começou a entrar em pânico, então Oryu decidiu descobrir para onde ela poderia ter ido. Eventualmente, ele encontrou Yui desenhando no santuário de Inari. Quando ela perguntou como ele a encontrou, Oryu apontou para o desenho de raposa assustadora ali perto como uma pista evidente. Curioso, ele exigiu saber por que ela faltou à entrevista deles. Yui provocou ele, perguntando se ele tinha uma queda por ela. Quando Oryu disse para ela parar de brincar, ela riu e disse que era um segredo, acrescentando que ele descobriria logo. Para compensar por ter abandonado a entrevista, Yui sugeriu que eles fizessem ali no santuário. Eles passaram um dia passeando, tirando fotos e agindo como turistas. Quando terminou, Yui deu a Oryu um amuleto para afastar o mal como um pedido de desculpas. Enquanto se afastavam, Oryu se perguntou se havia mais em Yui do que seu jeito habitual de ser avoada. Mas assim como ele estava imerso em pensamentos, Yui casualmente perguntou qual das irmãs ele havia escolhido para se casar. Ela começou a listar as boas qualidades de Yuna e Asahi, mas quando chegou a vez dela, ela sorriu e se gabou de ter algo macio e saltitante a oferecer. Aflito, Oryu tentou desviar, mas em seu pânico, acidentalmente deu um passo para trás e caiu da escadaria do santuário. Enquanto caía, sua vida começou a passar diante de seus olhos. Estranhamente, ele viu memórias que não reconhecia, insinuando um futuro onde ele poderia se casar com as 3 irmãs. De repente, ele acordou, percebendo que tudo foi apenas um sonho bizarro. Aliviado, mas confuso, Oryu se sentou, perguntando-se que tipo de loucura seu subconsciente estava tentando lhe dizer. Mais tarde, Oryu foi até o quarto da Yui para descobrir o que aconteceu após a entrevista deles. Yuna entrou, repreendeu ele por incomodar Yui e o mandou buscar bolos de chá para um convidado importante. Na loja, Oryu ouviu alguns moradores falando sobre o festival Amagami, dizendo que eles não iam ao santuário há anos. Quando Oryu voltou, o convidado já estava lá. Chidori apresentou o homem de cabelo branco como Maemon, o apoiador financeiro do santuário. Maemon explicou que, como o santuário não estava atraindo visitantes como antes, ele teria que cortar seu financiamento, embora tenha oferecido a eles manter a casa. Ele mencionou como a falecida mãe deles uma vez atraiu mais de 1000 pessoas para o festival, mas agora eles não conseguiam nem atingir 30% disso. Seu rosto se contorceu de frustração enquanto ele falava, deixando todos em silêncio sobre o que aconteceria a seguir. Quando Maemon zombou de sua falecida mãe por trabalhar até a morte, Yuna quase explodiu de raiva, mas suas irmãs rapidamente intervieram para acalmá-la. Oryu interrompeu a tirada cruel de Maemon e propôs corajosamente um acordo. Ele prometeu trazer 5.000 visitantes para o festival. Maemon zombou a ideia, avisando a Oryu que seus sonhos eram infantis. Antes que Oryu pudesse responder, Asahi o defendeu, dizendo que eles não eram mais crianças. Yui, sempre educada, pediu a Maemon mais tempo, e as 3 irmãs prometeram agradá-lo. Maemon concordou relutantemente com o acordo, mas se recusou a fornecer qualquer apoio financeiro para o festival. Ele acrescentou friamente que se eles não conseguissem atrair 5.000 pessoas, teriam que desistir da casa também. Oryu ficou chocada quando as garotas imediatamente aceitaram os termos duros, com Chidori apoiando completamente o desafio.
Quando Maemon saiu, ele ostentou sua grave condição de conjuntivite como se fosse uma marca de poder e os avisou para não se arrependerem de sua decisão. Depois, Yuna repreendeu Oryu por provocar o irmão mais novo do diabo, enquanto as irmãs tentavam arquitetar um plano para fazer o festival ser um sucesso. Percebendo que Oryu estava desaparecido, elas eventualmente o encontraram examinando os registros antigos do festival. Ele explicou que os registros poderiam ajudá-los a descobrir como realizar um evento tão grandioso. Vendo sua determinação, as garotas começaram a acreditar que poderiam realmente ter uma chance se trabalhassem juntas. No dia seguinte, Oryu parecia exausto enquanto contava às garotas sobre a diminuição nas barracas do festival. As garotas explicaram que após a morte da mãe, perderam o contato com os donos das barracas, já que Chidori estava ocupada. Eles insistiram que eram suficientemente crescidos para gerenciar o festival sozinhos. Oryu sugeriu usar as redes sociais para promover o evento. Yuna afirmou que eram bons nisso, mas o primeiro cartaz deles foi horrível. Oryu então sugeriu que atuassem como garotas de campanha. Asahi zombou dele por achar que eram fofos. Mas Haru admitiu que sim. Yuna recusou, chamando de vulgar, então Asahi se voluntariou. Sua postagem só recebeu uma curtida, provavelmente do fantasma da mãe deles. Eles tentaram usar a foto séria de Yuna, que recebeu 2 curtidas. Asahi então se concentrou na figura de Yi, mas não recebeu nenhuma curtida e deixou Haru mortificado. Haru apontou que nenhuma das postagens mencionava o santuário ou festival. Asahi sugeriu usar o uniforme antigo, mas Yuna a chamou de desgraça por desrespeitar os deuses. Asahi retrucou, culpando Yuna por ser muito tradicional. Yi interveio e avisou para pararem de brigar, obrigando-as a se acalmarem. No jantar, as meninas sentaram-se em silêncio constrangedor, recusando-se a falar uma com a outra, o que incomodou Uryu. Mais tarde, ele encontrou Yuna praticando poses para selfies e perguntou se ela já havia feito as pazes com Asahi. Para incentivá-la na direção certa, Haru mostrou a ela o quanto Asahi estava se esforçando e perguntou se ela ainda achava que ela era uma fracassada. Comovida, Yuna decidiu mandar uma selfie para Asahi pedindo dicas. Asahi respondeu com entusiasmo e Yuna, sentindo-se culpada, abraçou-a por trás e pediu desculpas por ser dura. As garotas se reconciliaram, e Yi se juntou ao momento emocionante. Enquanto as irmãs brincavam, Haru tirou uma foto delas, que inesperadamente viralizou. Animadas pelo sucesso, as meninas começaram a fazer reels para o Insta sobre o santuário, que tiveram o mesmo sucesso. Vendo o impulso, Haru sugeriu passar para a fase 2, criando itens de edição limitada para venda. E ficou encarregada de desenhar os talismãs, mas 2 dias depois, Haru estava à beira de um colapso de tanto pedir a ela as criações. Ela admitiu que estava procrastinando porque acha que os caras, que estão aplaudindo-a a noite toda, mas garantiu a ele que os teria prontos pela manhã seguinte. Haru logo percebeu que estavam em apuros porque tudo o que Yi disse sobre terminar seus desenhos de talismã era mentira. Quando Yi foi verificar no quarto dela, ela já tinha ido embora. Enquanto isso, Yi estava perto do rio observando um drama de peixes koi se desenrolar. Ver 2 peixes aparentemente apaixonados inspirou-a a criar um design de talismã. Na manhã seguinte, Haru apresentou às meninas seus próprios desenhos de talismãs de substituição, mas elas imediatamente lhe disseram para continuar estudando medicina. Nesse momento, Yi entrou com seu design pronto, e todos a elogiaram por seu gênio. Ela explicou que seu design baseado no conceito de amor era destinado a atrair visitantes jovens e desesperadamente solteiros. Haru repreendeu Yi por procrastinar e prometeu ficar de olho nela na próxima vez, mas as garotas o provocaram dizendo que ele era esquisito e queria perseguir uma mulher mais velha. Apesar das piadas, Yi sentia-se grata por Haru se importar tanto em incentivá-la. Com o sucesso crescente nas redes sociais e os novos designs de talismãs, as garotas estavam animadas para o festival, mas Haru lembrou-as que havia mais uma tarefa importante. Depois, elas seguiram para o distrito comercial da cidade. Embora as meninas tentassem esconder o nervosismo, estava claro que sentiam a pressão. Elas eventualmente se encontraram com os donos das barracas com quem haviam perdido o contato e pediram sua ajuda para que o festival fosse um sucesso. Depois de explicar os problemas financeiros do santuário, Haru e as garotas se curvaram profundamente pedindo ajuda aos donos das barracas. Para sua surpresa, os donos das barracas estavam mais do que dispostos. As meninas temiam que pudessem estar sendo inconvenientes, mas os donos explicaram que já tinham discutido sobre o festival. Eles admitiram que desde que o dono anterior do santuário faleceu, se sentiam relutantes em... No entanto, eles não faziam ideia de que o santuário estava passando por dificuldades, e como suas famílias tinham sido ajudadas pela família Amagami por gerações, ficaram felizes em protegê-lo. Haru e as meninas agradeceram, e os donos das barracas sugeriram fazer uma reunião de estratégia imediatamente. Enquanto as meninas observavam Haru trabalhar com os donos das barracas, não puderam deixar de se lembrar de sua mãe. Elas admitiram umas às outras que tinham aprendido muito com Haru, e se sentiram confiantes de que poderiam finalmente fazer o festival um sucesso. O dia do festival chegou, e Haru e as meninas estavam determinadas a reunir visitantes suficientes para salvar o santuário. No entanto, à medida que as horas passavam, eles notavam mais erva daninha do que pessoas aparecendo. Algo estava claramente errado. Nesse momento, Asahi veio correndo com seu telefone, mostrando uma conta falsa, afirmando que o festival tinha sido... e sugeriu avisar o público sobre as notícias falsas. Mas eles rapidamente perceberam que sua conta oficial havia sido bloqueada, provavelmente devido a seus erros anteriores, fazendo-os parecer golpistas. Ao mesmo tempo, Hu, como um sapo, rejubilou-se com o sucesso de seu plano de dar uma lição às meninas Amagami.
De volta ao santuário, Haru e Asahi amaldiçoaram Mimon, suspeitando dele como o único distorcido o suficiente para sabotar o festival. Yuna, frustrada, lembrou-lhes de todo o trabalho duro que tinham feito, apenas para ter isso arruinado por um homem cujos olhos pareciam recortes de unha do pé. E Asahi sentiam-se igualmente derrotados, mas Haru garantiu-lhes que ainda não tinha acabado. Após examinar o cronograma do festival, Haru sugeriu focar nos eventos da tarde para recuperar a atenção. Ele propôs um plano ousado para atrair certos caras suados de tênis New Balance, fazendo as garotas surtarem e avisarem que eles poderiam se meter em sérios problemas. Chidori, ouvindo a conversa, surpreendentemente apoiou a ideia de Haru, dizendo que isso poderia realmente funcionar. Os donos das barracas participaram, prontos para fazer o que fosse preciso para salvar o negócio. Com determinação renovada, Haru pegou uma pilha de panfletos para distribuir, deixando as meninas se prepararem. Enquanto as meninas o viam correr, Asahi perguntou nervosamente se Deus as repreenderia pelo que estavam prestes a fazer. Chidori as tranquilizou, dizendo que o mais importante era se divertir com Deus, com o que os donos das barracas concordaram entusiasticamente. Enquanto isso, Haru teve dificuldades em distribuir os panfletos. Algo sobre um homem de roupão simplesmente não convencia os locais a parar e ouvir. Assim que as coisas pareciam sem esperança, Mahiru apareceu, atraindo a atenção das pessoas com facilidade e mostrando a Haru como se fazia. Shirahi e as crianças do Jardim Milagre também chegaram para ajudar, surpreendendo Haru. Quando ele perguntou o que estavam fazendo ali, Mahiru explicou que tinham ouvido falar sobre o problema e imaginaram que Haru tentaria resolver sozinho. Com todos trabalhando juntos, conseguiram distribuir todos os panfletos a tempo para o principal. De volta ao santuário, Yuna e as meninas apareceram em um carro alegórico vestidas com roupões coloridos em vez de trajes tradicionais. Apesar das preocupações iniciais, a multidão achou as sacerdotisas adoráveis e foi ao festival para conferir. De longe, Mimon observava frustrado enquanto seu plano desmoronava. Seu sorriso presunçoso desapareceu ao perceber que o festival foi um sucesso, com pessoas chegando e o santuário Amagami mais uma vez fervilhando de vida. Enquanto isso, as meninas lamentavam quanto Haru desrespeita Deus, mas como já estavam na carroça, decidiram continuar e se divertir. A multidão foi atraída pela presença animada deles, dando a Haru a esperança de que poderiam realmente atingir 5.000 visitantes. No entanto, a sorte deles mudou quando de repente começou a chover, fazendo todos correrem para se abrigar. O recinto do festival esvaziou-se rapidamente, ficando mais silencioso do que o cérebro de Ii. A transmissão de rádio anunciou que a tempestade provavelmente duraria um tempo, fazendo Haru sentir-se completamente derrotado enquanto olhava para o contador de visitantes. Ignorando os avisos das meninas sobre pegar um resfriado, ele saiu na chuva, determinado a descobrir o que fazer. Apesar do azar, as meninas garantiram a ele que Deus nunca lhes viraria as costas e certamente ajudaria. Com renovada esperança, eles correram para o estande de oração e imploraram por intervenção divina. Aruá, observando-os rezar sob a chuva torrencial, sentiu uma onda de frustração por sua própria impotência e saiu correndo. Ele questionou o que poderia fazer para mudar a situação. De repente, a tempestade começou a clarear, e Haru notou algo. As meninas o alcançaram, preocupadas com sua condição, mas Haru apontou uma cena deslumbrante que parecia saída de um conto de fadas da Disney. Até ele começou a pensar que poderia realmente ser um milagre. Momentos depois, as meninas decidiram fazer uma apresentação no santuário no meio das árvores de cerejeira. Enquanto agitavam seus leques em perfeita harmonia, as pétalas caindo, e seus movimentos sincronizados cativaram a multidão. Uma mulher na plateia até compartilhou o momento ao vivo no TikTok, atraindo mais atenção para o festival. As garotas balançaram seus sinos e dançaram graciosamente, sua energia e espírito iluminando a atmosfera. Quando a apresentação terminou com uma reverência, a multidão explodiu em aplausos, enquanto as flores de cerejeira continuavam a cair, criando uma cena mágica e inesquecível. O santuário finalmente parecia vivo novamente, e a esperança foi restaurada. E estava cheia de gratidão pelo milagre ao ver a enorme participação, e Asahi destacou como o festival se tornou um verdadeiro mar de amor. Enquanto a multidão continuava a desfrutar das festividades, Asahi comentou que isso a lembrava dos dias em que sua mãe estava por perto. Animadas pelo sucesso, as garotas decidiram se sair ainda melhor como santuário. Yuna sugeriu usar o impulso para trazer ainda mais pessoas ao templo e para Deus. Graças aos seus esforços, ainda mais visitantes chegaram e os designs de talismãs de Ii se tornaram um sucesso instantâneo. Haru trabalhou incansavelmente na loja como um exército de um homem só, até que Mahiru apareceu para ajudá-lo. Agradecido pelo apoio, Haru agradeceu a ela. Mahiru brincou que sempre quis fazer cosplay de Miko, mas admitiu que estava principalmente feliz em ver tantas pessoas aproveitando o festival. Quando ela comentou sobre como a vida no santuário parecia difícil, Haru lamentou como as meninas continuavam a empurrá-lo, não lhe dando tempo para estudar, e como a questão do casamento era suficiente para deixá-lo louco. No entanto, Mahiru destacou todo o esforço que ele fez para ajudá-los, fazendo Haru admitir que simplesmente achava que o trabalho duro de ninguém deveria ficar sem recompensa. Quando outro cliente se aproximou, Mahiru percebeu que Haru parecia estar realmente se divertindo, apesar de suas reclamações. Quando o sol se pôs, o grupo percebeu que estava um visitante a menos de sua meta, com apenas 5 minutos restantes e sem mais pessoas à vista. Assim que a esperança deles começou a desaparecer, Mimon apareceu, se gabando arrogantemente de que o tempo havia acabado. No entanto, para choque de todos, Mimon declarou que eles haviam passado. Quando informaram que estavam com um visitante a menos, ele sorriu e disse para contá-lo como o convidado final.
Ele garantiu que continuaria a apoiar o santuário, mas lembrou-lhes que continuassem a trabalhar duro para manter seu sucesso. Ao sair, Mimon murmurou que ter uma dívida com ele poderia ser útil algum dia. De volta ao santuário, Arua ficou aliviado por o santuário ter sido salvo. Asahi, sem acreditar, derramou lágrimas de alegria, emocionado por poderem continuar morando lá. Yuna a abraçou e admitiu que também não podia acreditar enquanto Yi concordou, dizendo que foi tudo graças a Arua. Para expressar sua gratidão, Yi o beijou na bochecha, fazendo com que seu cérebro entrasse em curto-circuito e seu nariz começasse a sangrar. Yuna imediatamente percebeu seus pensamentos impuros e pegou o sal, enquanto Chidori observava o caos com orgulho, sabendo que o legado do santuário estava em boas mãos. No dia seguinte, Arua tentou estudar, mas continuava lembrando do beijo de Yi, batendo a cabeça na mesa de frustração. Ele se perguntou se Yi poderia gostar dele quando Asahi entrou, dizendo que ele estava pensando demais e ficaria distraído. Arua admitiu. Então Asahi se ofereceu para descobrir os sentimentos de Yi. Naquela tarde, Asahi perguntou a Yi o que ela achava de Arua. Quando Yi disse que ele era um cara legal, Asahi disse a Arua que isso significava que ele não importava. Arua tentou aceitar a perda, mas Asahi admitiu que até eles não entendiam Yi às vezes. Para obter uma resposta mais clara, Asahi forçou Yi a correr. Yi ficou para trás, lutando por causa do peito. Quando Yi estava exausta, Asahi perguntou novamente, mas Yi disse que só queria um banho. Mais tarde, enquanto estavam de molho na banheira, Yi perguntou por que Asahi a levou para correr. Envergonhada, Asahi perguntou por que ela beijou Arua. Yi disse que, embora Arua fosse bonito, ele era apenas um cara aleatório forçado a se casar com elas. Quando Asahi perguntou se ela gostava dele, Yi disse de brincadeira: "Eu não vou contar", deixando Asahi chocada. Depois que Asahi contou a Arua sobre seu fracasso, ele comentou que provavelmente foi uma ideia boba envolver alguém mais jovem de qualquer maneira. Ofendida, Asahi respondeu rapidamente. Quando Arua tentou dar um tapinha em sua cabeça para mostrar apreço, ela o impediu, dizendo que não gostava de ser tratada como uma criança. Arua pediu desculpa, admitindo que ela o lembrava das crianças do orfanato. Determinada a provar que não era inocente, Asahi subiu em cima dele e mordeu sua orelha. Quando ele perguntou por quê, ela sorriu e disse: "Não vou contar", e saiu correndo, deixando Arua em uma confusão atordoada. No dia seguinte, Arua teve dificuldade em escovar os dentes, distraído por pensamentos intrusivos sobre as irmãs. Rezando para que Yuna fosse mais séria, ele a encontrou agindo de forma estranha. Yuna insistiu que não estava escondendo nada, mas quando Yi apareceu e perguntou o que estava errado, Arua apontou o comportamento estranho de Yuna. Asahi sugeriu que Yuna conversasse com Arua, mas Yuna recusou, preocupada que ele vazasse a informação. Naquela noite, Arua terminou sua sessão de estudo e ficou desconfiado sobre a ausência das garotas, se perguntando se alienígenas as tinham abduzido. Saindo apressado para verificar, ele encontrou Asahi agachada do lado de fora de seu quarto. Ela mandou ele se calar e apontou para Yuna, que estava trabalhando duro em um talismã. Asahi explicou que era para o aniversário dela no dia seguinte, e Arua percebeu que as meninas estavam escondendo seus presentes antes. Asahi acrescentou que Yuna era péssima em guardar segredos, então eles foram para o quarto de Yi e a encontraram costurando bichos de pelúcia, brincando que pareciam adequados para a possessão demoníaca. À meia-noite, Yi mostrou orgulhosamente seu presente, afirmando que Asahi gostaria mais dele, enquanto Yuna zombava, insistindo que o dela era superior. Os dois começaram a discutir, e assim que Arua se preparou para intervir, Asahi o parou e disse para esperar. Usa e Yuna tropeçaram acidentalmente, estragando ambos os presentes. Envergonhadas, desejaram feliz aniversário a Asahi e pediram desculpas por serem tão desajeitadas. No entanto, Asahi ficou emocionada com o esforço delas. Ela apreciou Yuna por se concentrar tanto em fazer uma coisa e Yi por criar tantos presentes atenciosos. Ela as abraçou, dizendo que as amava e agradecendo por tudo. Arua finalmente deu um passo à frente para timidamente desejar a ela um feliz aniversário. Sorrindo, Asahi disse a ele que o que importava era o amor e o esforço que todos tinham dedicado ao seu dia. Com isso, as meninas voltaram para a cama, deixando Arua se perguntar como ele havia acabado no meio do caos, mas ainda assim saudável. Vínculo. Mais tarde naquela manhã, Yuna e Yi acordaram, ainda desejando que pudessem ter dado a Asahi seus presentes de aniversário. De repente, Asahi apareceu e disse que tinha algo interessante para mostrar. Eles, quando a seguiram até a sala de estar, encontraram seus presentes quebrados completamente consertados. Ao lado deles, Ouro estava dormindo profundamente, segurando um livro sobre acessórios feitos à mão. As meninas acharam gentil da parte dele, e Asahi notou um pequeno bilhete desejando-lhe feliz aniversário. Mais tarde, Ouro teve um sonho onde Yuna expressou sua gratidão e beijou. Ele acordou confuso, perguntando-se sobre o que se tratava, apenas para notar o talismã de Yi por perto. Logo depois, recebeu uma mensagem de Mahiru perguntando se estava livre. Antes que pudesse processar, Asahi e Yi entraram em seu quarto com seus pedidos, apenas para encontrá-lo vazio. Yuna disse a elas que Ouro tinha sido chamado por Mahiru, então elas decidiram esperar por seu retorno. Enquanto esperavam, Yuna expressou preocupação sobre o quanto dependiam de Ouro. Ela então mencionou o beijo surpresa de Yi e se preocupou se Asahi também havia feito algo inapropriado. O rosto vermelho de Asahi a denunciou, levando Yuna a repreendê-las por colocar em risco a imagem delas como donzelas do santuário. As garotas retrucaram, dizendo que Yuna era muito fria com Ouro e que deveria mostrar-lhe alguma gratidão por tudo o que ele fez por elas. Enquanto isso, Mahiru entregou a Ouro um novo uniforme para a escola. Quando ele perguntou por que ela não o entregou diretamente no santuário, ela admitiu que queria ver o rosto dele.
deixando-o embaraçado. Ela então perguntou como tinha sido a vida com essas sacerdotisas. Oru desabafou que era como um inferno. Yuna era diligente, mas teimosa, e era distraída e trabalhava no seu próprio ritmo, e Asahi era péssima em qualquer coisa detalhada, o que o deixava com a maior parte do trabalho. Mahiro riu e apontou que ele parecia secretamente gostar de fazer tudo por elas, chamando isso de seu lado bom e ruim. No entanto, ela lembrou-lhe que não importa o quanto de caos ele enfrentasse, sua prioridade deveria ser entrar em medicina. Escola. Depois que Oru caminhou para casa com uma determinação renovada de se tornar médico e retribuir Mahiro por tudo o que ela fez por ele, ele notou Yuna esperando por ele. Curioso, ele perguntou o que ela queria, e ela disse que só queria conversar. Eles começaram a caminhar juntos e um silêncio constrangedor logo se instalou. Do nada, Yuna pediu seus ombros e começou a massageá-los para ajudá-lo a relaxar. Oru, confuso, se perguntou o que estava acontecendo. Ela então percebeu que seu cadastro estava desamarrado e se abaixou para consertá-lo. Mas quando Oru percebeu que tinha uma visão infeliz de seu peito, rapidamente insistiu em amarrar seu sapato sozinho. Suspeito, Oru perguntou o que havia de errado com ela. Yuna admitiu que estava apenas tentando expressar sua gratidão. Naquele momento, Oru se lembrou do seu sonho e percebeu que tudo estava acontecendo exatamente como nele. Enquanto Yuna continuava falando, Oru começou a se preocupar que o sonho pudesse ter sido profético, e isso significava que ela realmente poderia tentar beijá-lo. De repente, um transeunte esbarrou acidentalmente em Yuna, empurrando-a em direção a Oru, exatamente como em seu sonho. Desta vez, Oru rapidamente levantou a mão para pará-la e se afastou, seu coração disparado. Percebendo que o sonho era estranhamente preciso, ele tentou agir normalmente. Yuna, agitada, pegou sua bolsa de sal, jogou o sal no ar e disse a ele que deveriam ir. Enquanto caminhavam, Yuna se perguntava por que Oru parecia tão autoconsciente enquanto Oru lutava para se recompor. Enquanto isso, Yuna repassava o momento em sua cabeça, percebendo o quão perto estiveram de se beijar. Sentindo-se envergonhada e impura, ela jogou mais sal sobre si mesma em uma tentativa vã de purificar seu coração. Naquela noite, Oru teve um sonho estranho sobre as garotas visitando um novo santuário em Arashiyama. No sonho, Yuna se transformava em uma cabeça de vento, e parecia chocada, e Asahi parecia completamente desmaiada. A última coisa que ele viu foi as 3 garotas dormindo ao lado dele antes de acordar em pânico. No café da manhã, Yuna sugeriu que visitassem o santuário de Tsukimi, em Arashiyama. Oru congelou quando Asahi explicou que era o mesmo santuário do seu sonho. Ela acrescentou que o mestre do santuário lá tinha ensinado elas a serem donzelas do santuário, e agora que tinham mais visitantes do que o usual, precisavam de sua ajuda. Novamente. Ainda abalado, Oru recusou-se terminantemente a ir quando Asahi o convidou a se juntar. De volta ao seu quarto, decidiu a todo custo evitar que seu sonho se tornasse realidade. De repente, Chidori entrou com uma tarefa para ele, um item importante para entregar. Momentos depois, Oru se viu correndo pela rua com uma caixa misteriosa, apenas para perceber que havia chegado ao santuário Tsukimi. Lá dentro, compreendendo que mudar o futuro pode não ser tão simples, dentro do santuário, Oru entregou a caixa, anunciando que continha algo maligno. As meninas especulavam que poderia conter um selado. Espírito mais Yumiko, a sacerdotisa assistente e sua antiga professora, pediu a todos que ficassem calmos e se apresentou. Oru perguntou o que era uma sacerdotisa assistente, então Asahi explicou que era um cargo do sacerdócio, tornando Yumiko a mestre do santuário. Donzelas. Oru perguntou o que deveriam fazer com a caixa. Yumiko, exalando uma aura confiante de super-heroína, dramaticamente o abriu, apenas para revelar mochi de canela. Oru silenciosamente amaldiçoou Chidori por pregar peças. Yumiko colocou o mochi na mesa para todos apreciarem, enquanto Oru continuava a olhá-la desconfiado. Enquanto comiam, Yumiko explicou que o santuário Tsukimi era dedicado ao deus da lua, que dizia se guiar as pessoas de suas preocupações para a luz e a esperança. Yuna acrescentou que também se acreditava que o santuário realizava sonhos. Verdade, embora essa parte parecesse mais um conto de fadas. Segundo a lenda, na noite de lua cheia, atravessar a ponte arco-íris iluminada poderia tornar seus sonhos realidade. As meninas então contaram a Yumiko sobre o aumento de visitantes e os desafios de administrar o santuário. Yumiko ouviu e abordou cada um dos... Ela disse a Asahi que ela estava muito mais bonita, repreendeu Yuna por chamá-la de mestre, já que não era fofo, e agarrou o peito de Yi para verificar se havia suco, fazendo Oru questionar sua sanidade. Para a alegria de todos, Yumiko anunciou que havia reservado uma estadia em uma pousada de águas termais próxima para que todos pudessem relaxar. As meninas comemoraram a perspectiva de aliviar suas preocupações. Enquanto se preparavam para ir para a pousada, Oru se desculpou dizendo que precisava voltar aos estudos. De repente, Oru notou uma fila de donzelas do santuário oferecendo gratidão aos deuses. Yumiko explicou que era uma rotina diária, mostrando sua habilidade em supervisionar tantas donzelas uma vez. Até Oru teve que admitir que a havia julgado mal. Asahi assegurou às garotas que o santuário delas um dia seria tão grandioso quanto. Yumiko, de sua maneira habitual, recompensou Asahi com carícias na cabeça e uma invasão desnecessária do espaço pessoal, levando as outras garotas a se juntarem. Hein? Oru silenciosamente os observou se unirem a Yumiko antes de ela se preparar para enviá-los à pousada. Antes de partir, Oru perguntou a Yumiko por que ela evitou as perguntas das garotas no almoço. Yumiko o elogiou por ser observador, mas explicou que não lhes deu conselhos porque era mais do que elas poderiam
Lidar. Quando as meninas objetaram, Yumiko as desafiou, perguntando se elas estavam realmente prontas para se dedicar ao santuário. Ela lembrou que Asahi e Yuna estavam se aproximando dos anos de exame de entrada, enquanto Yi precisava começar a planejar seu caminho de carreira após a universidade. Yumiko enfatizou que eles só viviam uma vez e os incentivou a descobrir o que realmente queriam para seus futuros. Yuna insistiu que estava pronta para dedicar sua vida à família, aos visitantes do santuário e a Deus, implorando a Yumiko por orientação. Yumiko respondeu firmemente que um senso de responsabilidade não era suficiente. Asahi tentou tranquilizar Yumiko dizendo que elas eram sacerdotisas adequadas. Mas Yumiko rebateu que se isso fosse verdade, elas não precisariam de sua ajuda. Até aí teve dificuldade em pensar em algo para dizer. Quando Yumiko tentou partir novamente, Oru interveio, acusando-a de ser desnecessariamente fria com as meninas e não reconhecer o quanto elas se importavam com a templo. Yumiko lembrou Oru que, para o templo sobreviver, ele também teria que se casar com a família. Ela perguntou se ele realmente havia pensado nisso, deixando até mesmo Oru atônito e sem palavras. Yumiko aconselhou a todos a reavaliar seus planos e informá-la das decisões deles até o dia seguinte. Mais tarde, Oru e as meninas estavam na entrada do santuário, todos de mau humor. Yuna saiu silenciosamente, como de costume, enquanto Oru anunciou que tinha que sair para estudar. Ele revelou que não tinha intenção de assumir o santuário e começou a se afastar. Nesse momento, Yuna desabou de repente. Oru correu para o lado dela para perguntar o que havia de errado, mas quando ele olhou para o rosto dela, estava exatamente como a expressão ominosa que ele havia visto em seu sonho. Enquanto isso, Yamiko falou com um interlocutor misterioso, confirmando que Oru era exatamente como descrito. Ela prometeu descobrir qual das meninas estava mais apta para assumir as responsabilidades do templo. De volta na entrada, Asahi adivinhou que Yuna estava chateada depois de ser repreendida. Oru sugeriu que ela talvez pudesse animá-la. Mas a segunda cabeça de vento já havia desaparecido para saber-se lá onde. Determinada, Asahi entrou em modo maratona para procurar Yi. Quando Oru lembrou-a de Yuna, ela dispensou, dizendo que Yuna só precisava de um tempo sozinha, e então se foi. Oru voltou sua atenção para Yuna, perguntando se ela estava bem, mas ela respondeu repetindo frases genéricas como uma boneca Barbie quebrada. Eventualmente, ela se recuperou e disse a Oru para não se preocupar. Mais tarde, Oru ofereceu a ela uma sopa doce de feijão vermelho para animá-la, mas ela acidentalmente deixou cair, desencadeando outra onda de tristeza. Oru tentou animá-la, lembrando-a de quanto ela queria ser uma sacerdotisa do templo, mas Yuna confessou que estava apenas fazendo o que esperavam dela. O que ela queria não importava. Oru foi buscar outra lata de sopa de feijão e notou Yamiko espreitando Yuna à distância. Quando ele a confrontou, Yamiko tentou manter a calma, alegando que estava apenas a dar um passeio. No entanto, quando Oru voltou ao banco, Yuna não estava mais lá. Ele procurou no santuário até encontrá-la à beira de uma cachoeira, com a mesma expressão morta do seu sonho. Percebendo que ela estava planejando fazer treinamento na cachoeira, Oru a alertou de que ela iria molhar as roupas. Sem se abalar, Yuna começou a tirar as calças e tentou prosseguir. Em pânico, Oru a segurou para impedi-la. Yuna implorou para que ele a soltasse, mas eles acabaram lutando até que Oru acidentalmente apertou o peito dela. Yuna imediatamente entrou em pânico e deu uma bronca nele por isso. Mais tarde, Oru pediu desculpas, insistindo que só estava tentando ajudar. Yuna o repreendeu por dizer que não tinha intenção de se casar com sua família, mas continuava ajudando no santuário enquanto negligenciava seus estudos. Frustrado, Oru retrucou, dizendo que não se importava se ajudar os outros o fazia sentir-se bem, porque era isso que ele queria fazer. Pega de surpresa, Yuna começou a rir de como ele parecia patético. Ela então pensou no tempo que passou com Yamiko e percebeu que não precisava mais estar deprimida, tudo graças a Oru. Asahi voltou de sua corrida e ficou feliz em ver Yuna de volta ao normal. Oru perguntou se ela se lembrava de procurar por Yi, mas Asahi zombou dele por estar apaixonado por ela. Quando Oru negou, Yuna entrou na brincadeira, fazendo piada sobre o tamanho dos seios enormes da Yi, provando que ela era adulta. Naquela noite, Oru encontrou Yi perto do rio, graças ao seu sonho. Quando Yi perguntou por que ele estava procurando por ela, Yi explicou que estar sozinha à noite poderia ser perigoso. Tocada, Yi se aproximou, deixando Oru embaraçado. Para mudar de assunto, ele tentou se concentrar nos estudos, mas Yi apontou que ele tinha respondido uma pergunta errada. Oru observou maravilhado enquanto Yi resolvia com facilidade, perguntando-se como ela podia ser tanto uma criança prodígio quanto uma cabeça de vento. Yi explicou que tinha aprendido muitas coisas quando era jovem. Curioso, Oru perguntou em que mais ela era boa, e listou habilidades que iam de arranjos florais a artes marciais. Oru notou que ela tinha muitas opções para o futuro, mas Yi, brincando, se perguntou se tornaria designer, matemática ou uma dona de casa falida de um dono de santuário loiro. Depois de provocá-lo, Yi sugeriu que voltassem, mas um vento forte os soprou para dentro do rio, deixando os pães de Yi perigosamente próximos de Oru. Quando saíram, Yi percebeu que Oru estava encharcado e ficou preocupada que ele pegasse um resfriado se fosse para casa molhado. Momentos depois, Oru estava mergulhando nas fontes termais, perguntando-se por que seus sonhos pareciam se tornar realidade. Enquanto isso, Yuna reclamava de ter Oru no quarto deles. Mas Yi disse que não havia o que fazer. Yuna perguntou se algo tinha acontecido entre Yi e Oru. Atrapalhada, Yi lembrou-se do incidente com a bola anti-estresse e saiu rapidamente da sala. Depois que ela saiu, Asahi sugeriu brincando que Yi tomasse banho com Oru como pedido de desculpas. Yi chamou Oru, avisando-o que estava prestes a entrar. Em pânico, Oru imaginou todo tipo de cenários indecentes e começou a sangrar pelo nariz. Ele procurou um lugar para se esconder, mas só conseguiu pegar uma planta em vaso antes que Yi entrasse.
percebendo o que ele devia estar pensando, e chamou-o de pervertido por imaginá-la sem roupas. Mais tarde, Oru tentou se concentrar na leitura enquanto Yi encarava indecisa uma máquina de vendas. Depois de 30 minutos, Oru finalmente perguntou por que ela ainda estava lá, e admitiu que não conseguia decidir qual bebida pegar porque não sabia o que queria. Isso desencadeou uma memória do seu passado, onde uma mulher lhe disse que não precisava tomar decisões porque sua vida já havia sido decidida por ela. Congelada por essa ansiedade persistente, Yi permaneceu paralisada até que Oru escolheu uma bebida aleatória e entregou a ela. Percebendo que ela estava escondendo sua confusão e ansiedade, Oru a tranquilizou, oferecendo-se para guiá-la sempre que ela se sentisse perdida. Enquanto ele se virava para ir embora, Yi, tocada por suas palavras, jogou a bebida em seu kimono, declarando que decidiria as coisas por si mesma de agora em diante. Ela o provocou, chamando-o de irmão mais novo, e saiu. Quando chegou a hora de dormir, Asahi, com malícia, convidou Oru para dormir na cama dela, o que levou Yuna a repreendê-la por sua ousadia. Recusando-se a dormir no mesmo quarto que Oru, Yuna sugeriu que ele dormisse em uma gaveta. Asahi então propôs que todos ficassem acordados a noite toda em vez disso. Yuna lembrou-lhe sobre a conversa com Yamiko no dia seguinte. Oru perguntou às meninas quais eram seus sonhos, mas elas ficaram nervosas. Tentando aliviar o clima, Asahi brincou que deveriam se despir emocionalmente, recebendo de Oru uma resposta irônica para que procurasse ajuda. E sugeriu uma guerra de travesseiros, atingindo Yuna primeiro e causando caos. Na manhã seguinte, Oru acordou com Yi e Yuna desmaiadas em cima dele. Supondo que elas tivessem adormecido de cansaço, ele saiu para procurar Asahi. Ele a encontrou olhando para o telefone. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela entrou em pânico e deixou cair. Oru pegou-o e viu um e-mail de uma escola de Tóquio recrutando-a para corridas de revezamento. Asahi admitiu que foi recrutada no ano passado e planejava se mudar para Tóquio no próximo ano. Quando Oru perguntou se ela havia contado para a família, ela explicou que Chidori sabia, mas não tinha contado para as irmãs porque não queria que elas se preocupassem. Oru pressionou, perguntando se ela tinha medo de que elas não a apoiassem. Asahi confessou que era o contrário. Eles a apoiariam demais, o que tornava mais difícil contar para eles. Oru chamou a atenção dela pela desculpa e tentou levá-la para falar com as irmãs. Mas eles tropeçaram e ele caiu em cima dela. Vendo uma oportunidade, Asahi tirou algumas fotos e prometeu usá-las como alavanca a menos que Oru mantivesse seu segredo. Arue, frustrado e manobrado, concordou relutantemente, perguntando-se como sempre acabava nessas situações. Arue nobremente recusou a tentativa de chantagem de Asahi, embora não conseguisse impedir um sangramento nasal ao ver a exibição provocante de seu decote. Nesse momento, Yi e Yuna saíram do quarto, fazendo com que Asahi fugisse envergonhada. Yuna exigiu saber o que Arue tinha feito com ela, então ele confessou sobre o vislumbre acidental. E o batizou com sal antes de ele revelar o plano de Asahi de ir para Tóquio no ano que vem. Para sua surpresa, as garotas já sabiam. Mais tarde, as meninas explicaram que não gostavam de se intrometer nas decisões pessoais umas das outras. Elas admitiram que, embora Asahi fosse muitas vezes desajeitada, também era forte e determinada. Arue perguntou o que fariam se Asahi realmente não quisesse o caminho que havia escolhido. As meninas decidiram perguntar diretamente a ela. Eles perceberam como seria solitário sem ela, então Arue sugeriu que restava apenas uma coisa a fazer. Momentos depois, Asahi correu pela floresta, assombrada por suas dúvidas e medos de repetir seu passado. Ela insistiu que só queria ser uma adulta adequada. Arue a alcançou e a instou a ser honesta com suas irmãs. E Yuna logo se juntaram a elas. Arue pediu desculpas por quebrar a confiança dela, mas explicou que seria triste se ela partisse sem se despedir. As garotas disseram a Asahi que a apoiariam não importa o que ela decidisse. Asahi tentou tranquilizá-las dizendo que atenderia às suas expectativas, mas as meninas removeram sua fita, lembrando-a de que os laços que sua mãe amarrou entre elas não poderiam ser desfeitos pela distância. Comovida por suas palavras, Asahi mudou de ideia e declarou que queria que as três ficassem juntas. As irmãs se abraçaram enquanto Arue observava de lado. Exausta, Asahi desmaiou e mais tarde acordou nas costas de Arue enquanto ele a levava para casa. Ela o provocou por saber como ela se sentia o tempo todo, chamando-o de bom samaritano e o abraçou apertadamente, dizendo que agora se sentia muito melhor. Mais tarde, Arue abriu os olhos e viu as meninas parecendo incomumente maduras. Elas disseram a ele que não tinham mudado, mesmo que agora fossem todas adultas. Elas lembraram ele de um dia prometido, e quando ele perguntou o que isso significava, elas explicaram que era a promessa de passar nas qualificações de médico e sacerdote para que ele pudesse se casar com elas. Chocado, Arue de repente acordou de verdade e encontrou as meninas de volta ao normal, aliviado por ter sido apenas um sonho. Enquanto isso, Mahiru encontrou-se com Yumiko e agradeceu o conselho sobre onde Arue deveria ficar. Yumiko confirmou que o esquema de casamenteira de Chidori para suas netas acabou funcionando. Mahiru suspirou, lamentando como as meninas eram fofas demais para Arue lidar. Yumiko a provocou, dizendo que ela estava agindo como a mãe dele. Mahiru devolveu o comentário, dizendo que Yumiko parecia ser do mesmo jeito, e então perguntou curiosamente qual era a história dela. 6 anos antes, Yumiko visitou o santuário Amagami para prestar seus respeitos após as meninas perderem a mãe. Ela perguntou a Chidori sobre o futuro do santuário, mas ele admitiu que não tinha certeza do que fazer. De repente, Yuna e suas irmãs surgiram de trás das paredes, implorando a Yumiko para que as tornasse suas discípulas. Surpresa, Yumiko concordou relutantemente. As meninas tiveram dificuldades com seus deveres de donzelas, e Yumiko brevemente considerou fugir como uma jovem pastora descolada para escapar. Em vez disso, decidiu ensiná-las disciplina, começando por incliná-las em um ângulo de 90 graus perfeito para praticar reverências respeitosas.
Mais tarde passaram a virar folhas, mas Asahi era especialmente ruim nisso. Frustrada, Yumiko a repreendeu brincando, dizendo que ela agia mais como uma traficante de ervas do que como uma sacerdotisa, o que deixou Asahi desanimada. Naquela noite, Yumiko ouviu Asahi prometendo se esforçar mais. Yuna e Ii se juntaram, prometendo fazer o melhor para deixar a mãe orgulhosa. Ao ouvir a determinação delas, Yumiko sentiu-se aliviada. A partir desse ponto, as garotas melhoraram no treinamento, mas Yumiko muitas vezes se perguntava se elas estavam realmente felizes seguindo os passos da mãe. Para ela, os dias divertidos juntas passavam como um borrão. Após anos de treinamento, as meninas se despediram com lágrimas. Yumiko lembrou-lhes que ainda eram novatas e que poderiam buscar sua ajuda a qualquer momento. Essa tranquilidade as deixou felizes ao perceberem o quanto ela cuidava delas, quase como uma mãe. No presente, Mahiru ouvia com diversão enquanto Yumiko contava seu tempo treinando as meninas. Ao mesmo tempo, Arui aprendeu com as irmãs o quão solitárias elas se sentiram quando não podiam ver Yumiko com tanta frequência. Elas admitiram que gostariam de passar mais tempo com ela, mas entendiam o quanto ela estava ocupada. Enquanto isso, Mahiru perguntou a Yumiko qual era a preocupação dela com as garotas. Yumiko revelou que Chidori havia encarregado de escolher um sucessor para o santuário. No entanto, ela não achava que nenhuma das garotas deveria se sentir pressionada a assumir o papel e acreditava que elas deveriam seguir seus próprios sonhos. Ela então se perguntou se estava errada em se sentir assim, já que não era da família delas. Mahiru e Arui tranquilizaram Yumiko, insistindo que família não é limitada a laços de sangue. As palavras delas a animaram, e as garotas se sentiram confortadas também. Naquela noite, as garotas concordaram em encontrar Yumiko na ponte com Arui acompanhando. Nervosamente, Arui percebeu que tudo estava acontecendo como em seu sonho e planejava ir direto para casa após dar um alô. Quando se encontraram, Yumiko comentou sobre as bênçãos da noite iluminada pela lua e perguntou às meninas sobre seus sonhos para o futuro. Arui observou que Ii parecia tão aérea como sempre, Yuna ainda estava se forçando e Asahi tinha abandonado seu sonho de ir a Tóquio. Nervoso com suas escolhas, ele ouviu enquanto as irmãs declaravam o desejo de suceder o santuário. Percebendo que todas compartilhavam o mesmo objetivo, as irmãs começaram a discutir. Asahi afirmou que era a mais qualificada como chefe de publicidade e insistiu que estar com suas irmãs importava mais do que sua carreira de corrida. E argumentou que era ela quem fazia amuletos e presentes, tornando-a a melhor escolha. Yuna se recusou a ceder, afirmando que era o que ela mais queria. Arui observou com descrença enquanto as irmãs brigavam, percebendo o quanto elas compartilhavam um único neurônio. Yumiko perguntou se essa era a decisão final delas. As garotas, confiantes em sua escolha, lembraram-se da mãe como sacerdotisa e prometeram valorizar seu lar. Em um momento comovente, fizeram uma reverência perfeita e humildemente pediram a orientação de Yumiko. Emocionada, os olhos de Yumiko marejaram, impressionada pela sinceridade delas e pelo forte vínculo familiar. Naquele momento, Arui perguntou se deixar o templo para 3 garotas desajeitadas era sábio, irritando as irmãs. Ele então pediu a Yumiko para guiá-las melhor. Yumiko concordou e disse às garotas que seus planos eram lixo, apontando que não tinham estratégia e se baseavam em sentimentos. Ela decidiu que era cedo para escolher uma sucessora e as reeducaria. As garotas ficaram atônitas, mas felizes quando Yumiko garantiu que poderiam visitá-la a qualquer momento. Yumiko então perguntou se elas estavam dispostas a se casar com Arui para suceder o santuário. As irmãs voltaram-se para Arui, que se lembrou do aviso de Mahiru sobre a sobrevivência do santuário depender dele. Vendo a determinação delas, Aru mostrou-lhes fotos de meninos do orfanato, brincando que eram possíveis substitutos para um marido. Yamiko, lembrando-se das palavras de Maharu sobre as dificuldades de Aru, percebeu que eles se tornaram um aliado confiável. Aru prometeu apoiar os sonhos das meninas, e as irmãs começaram a debater de forma divertida qual menino escolheriam, marcando um passo esperançoso para o futuro do santuário. De repente, Me declarou que se casaria com Aru, chocando as outras. Basahi concordou timidamente, seguida por Yuna, que fingiu estar fazendo isso apenas pelo bem do santuário. Incapaz de chegar a um consenso, Basahi sugeriu brincando que todas se casassem com ele. De repente, luzes brilhantes cercaram a ponte, fazendo as meninas tropeçarem em Aru. Ele lembrou-se da lenda sobre a lua cheia realizar sonhos e percebeu que as meninas estavam todas deitadas em cima dele. Até as irmãs começaram a se preocupar que a sugestão de Basahi pudesse de alguma forma se tornar realidade. Enquanto as meninas discutiam, Yamiko saiu, divertida com o caos, e ansiosa para ver quais caminhos escolheriam. Alguns dias depois, Aru preparava nervosamente o café da manhã para as meninas. Quando chegaram com seus uniformes escolares, lamentaram que as férias de primavera já tinham acabado. Enquanto comiam, Yuna percebeu que Aru não havia tocado na comida e o provocou. Basahi perguntou para qual escola ele estava se transferindo, mas Aru não conseguia lembrar o nome. Yuna assegurou a ele que não poderia ser a dela, já que sua escola era só para meninas. Aru suspirou aliviado, pensando que isso não era algum clichê de anime de harém, até que me lembrou a Yuna que sua escola agora era mista. Mais tarde, Aru e Yuna descobriram como este anime era clichê quando Aru foi apresentado como o único garoto na classe. Durante o intervalo, várias garotas se reuniram ao redor dele, bombardeando-o com perguntas. Oprimido, ele percebeu Yuna olhando para ele com um olhar fulminante. Quando se encontraram do lado de fora, Yuna disse a ele que ele poderia flertar com quantas garotas quisesse, desde que não mencionasse que eles moravam juntos. Confuso, Aru perguntou por quê, mas Yuna insistiu que não queria que boatos estranhos se espalhassem. De volta à sala de aula, Aru tentou se concentrar nos estudos e percebeu o quanto a escola era academicamente rigorosa. No entanto, sua concentração vacilou ao sentir todas as garotas olhando para ele como se fosse um artefato raro. Durante o próximo intervalo, uma garota chamada Mitsuko se aproximou com Yuna e se apresentou como representante da turma.
Ela perguntou como ele estava se adaptando sendo o único menino, enquanto Yuna abruptamente se desculpou. Mitsuko achou isso estranho, observando que Yuna geralmente ajudava os novatos. Quando Haru perguntou se elas eram próximas, Mitsuko disse que eram melhores amigas e brincou com ele por já estar apaixonado por Yuna. Mitsuko começou a fazer o papel de cupido, listando as qualidades positivas de Yuna, convenientemente ignorando seus momentos de distração ocasional. Ela também mencionou como Yuna se tornou popular após o festival Amagami, o que fez Haru perceber que Yuna provavelmente estava em seu melhor comportamento na escola, comparado às suas travessuras em casa. Mitsuko provocou ainda mais, mas avisou que quem quisesse o coração de Yuna teria que passar por ela primeiro. Cansado, Haru desculpou-se e foi ao banheiro. Quando voltou para a aula de educação física, acidentalmente entrou na sala enquanto as garotas estavam se trocando. Embora já tivesse visto os traços de Yuna, Haru entrou em pânico, fechou a porta e preocupou-se que toda a turma o odiasse por espreitar. Felizmente, Mitsuko e Yuna o tranquilizaram dizendo que estava tudo bem, já que nenhuma das meninas parecia se importar. Yuna, no entanto, lutou contra o impulso de salgar ele na hora. Haru já podia perceber que sua vida escolar seria caótica. Na manhã seguinte, Haru preparou os almoços com as meninas e as cumprimentou nervosamente enquanto desciam. Yuna continuou a lançar-lhe olhares fulminantes, deixando-o desconfortável. Quando os outros perguntaram o que estava errado, Yuna disse que não era nada. De repente, eles notaram as marmitas que Haru tinha preparado para eles. Até mesmo o exterior frio de Yuna derreteu ao ver a comida. Haru, confuso, perguntou por que era algo tão importante. As meninas explicaram que não tinham almoços caseiros há muito tempo, sobrevivendo com comida comprada em loja. Basari mencionou que a mãe delas costumava fazer bentôs para elas, então Haru se ofereceu para continuar fazendo diariamente. Mais tarde na escola, Haru entrou em um mar de saias como o único garoto. Mitsuko chamou por ele, perguntando como estava se adaptando à vida escolar, enquanto Yuna o olhava com raiva, avisando-o silenciosamente para ficar quieto. Mitsuko percebeu a tensão e mencionou casualmente que Yuna não havia comprado bolinhos na loja dos pais, como de costume. Quando ela perguntou se Haru sabia de algo, ele fingiu ignorância e a desconversou. Durante o almoço, Yuna revelou seu bento magistralmente preparado, fazendo todas as garotas babarem. Mitsuko de repente apontou que era idêntico ao almoço de Haru, fazendo Yuna congelar e entrar em pânico. Lutando para encontrar uma explicação, Haru rapidamente enfiou todo o seu almoço na boca, impedindo qualquer comparação. Yuna suspirou de alívio, embora Mitsuko permanecesse desconfiada. Naquela noite, enquanto Haru lavava as marmitas, Yuna se aproximou dele. Ele se desculpou e sugeriu cancelar os almoços para evitar mais problemas, mas Yuna o agradeceu e pediu que continuasse fazendo-os com alguns ajustes. Haru concordou, e logo Basari e Mi apareceram, cada uma solicitando suas próprias modificações. No dia seguinte, Haru voltou da escola aliviado por o problema dos almoços ter sido resolvido. No caminho para casa, ele avistou as garotas juntas, surpreso, já que elas iam para escolas diferentes. Lembrando o aviso de Yuna para evitá-las perto da escola, ele decidiu não se aproximar. De repente, Shirahi apareceu, zombando dele sobre seu novo uniforme e como ele estava fofo. Quando ela perguntou como ele estava se adaptando à nova casa, Haru explicou que tinha começado em uma nova escola. Shirahi o provocou ainda mais, dizendo que ele tinha mudado muito desde que saiu do orfanato, mas Haru brincou que ela não tinha mudado nada, especialmente em termos de plenitude. Enquanto conversavam, Shirahi provocou-o sobre viver com 3 sacerdotisas. Haru, como sempre, reclamou sobre como as garotas eram irritantes. Surpresa, Shirahi tentou sugerir um encontro de estudo quando perceberam uma multidão se reunindo ao redor de Yuna, Mi e Basari tentando tirar fotos delas. Vendo como as meninas estavam desconfortáveis, Haru lembrou-se do aviso de Yuna, mas decidiu que não podia ignorar a situação. Pedindo desculpas a Shirahi, ele atravessou a multidão, pegou as meninas pelas mãos e as levou para o outro lado da rua. A multidão assistia confusa, perguntando-se quem ele era, enquanto Shirahi parecia de coração partido ao ver Haru saindo correndo com as meninas. Uma vez seguros, as meninas o agradeceram por salvá-las, apesar do aviso anterior de Yuna. Haru, ofegante da fuga, se perguntava silenciosamente quanto mais caótica sua vida poderia ficar. Isso é tudo para o vídeo de hoje, pessoal. Assistam ao próximo vídeo e nos vemos no próximo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.